Saudações, futuros especialistas em finanças públicas da Conab. Sejam novamente muito bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. Hoje, nosso foco será em um elemento vital para a sustentabilidade das ações governamentais, a receita pública. Desvendaremos seu conceito, suas diversas categorias e fontes, percorreremos os estágios de sua realização e entenderemos o que é a dívida ativa. Preparem-se para dominar o lado entradas do orçamento público. Para que o governo possa financiar as políticas públicas e prestar os serviços essenciais à sociedade, ele necessita de recursos financeiros. Esses recursos constituem a receita pública. 1. Conceito e categorias de receita pública. Conceito: receita pública é o ingresso de recursos financeiros aos cofres públicos, em caráter não compulsório ou compulsório, para o financiamento das despesas públicas e a consecução dos objetivos do Estado. Em outras palavras, é todo o dinheiro que entra para o governo, seja de forma voluntária, como a venda de um bem público, ou obrigatória, como o pagamento de impostos. Categorias de receita pública. Classificação econômica. A Lei nº 4.320/64 estabelece uma classificação econômica das receitas públicas, que é fundamental para a análise e o controle. Receitas correntes são os ingressos de recursos que não provocam aumento ou diminuição do patrimônio líquido do Estado. Geralmente, são receitas de caráter permanente ou regular. As principais fontes de receitas correntes são: receita tributária, proveniente da arrecadação de tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receita de contribuições, inclui as contribuições sociais, para a Seguridade Social, as contribuições econômicas, para a intervenção no domínio econômico, e as contribuições para categorias profissionais ou econômicas. Receita patrimonial, resultante da exploração do patrimônio público, rendimentos de aplicações financeiras, aluguéis de imóveis públicos, dividendos de empresas estatais, etc. Receita de serviços, proveniente da prestação de serviços públicos, taxas por serviços administrativos, tarifas de serviços industriais, etc. Transferências correntes, recursos recebidos de outros entes da Federação, União, Estados, municípios, ou de outras entidades, destinados ao financiamento de despesas correntes, transferências para a saúde, educação. Outras receitas correntes, inclui receitas diversas que não se enquadram nas categorias anteriores, multas, indenizações. Receitas de capital, são os ingressos de recursos que provocam aumento ou diminuição do patrimônio líquido do Estado. Geralmente, são receitas de caráter eventual ou não recorrente. As principais fontes de receitas de capital são: operações de crédito, recursos obtidos através de empréstimos e financiamentos. Alienação de bens, receita proveniente da venda de bens móveis e imóveis pertencentes ao Estado. Transferências de capital, recursos recebidos de outros entes da Federação ou de outras entidades, destinados ao financiamento de despesas de capital, transferências para investimentos em infraestrutura. Outras receitas de capital, inclui receitas diversas que não se enquadram nas categorias anteriores, integralização do capital de empresas públicas. 2. Fontes de receita pública. As receitas públicas podem ter diversas origens, ou seja, diferentes fontes de onde o Estado obtém seus recursos. As principais fontes são: tributos, são a principal fonte de receita do Estado, constituídos por impostos, cobrança compulsória sem contraprestação direta, taxas, cobrança compulsória pela prestação de um serviço público específico, e contribuições de melhoria, cobrança compulsória decorrente de obra pública que beneficia diretamente o contribuinte. Contribuições especiais, destinadas a finalidades específicas, como a Seguridade Social, contribuições previdenciárias, para a saúde e para a assistência social, e a intervenção no domínio econômico, CID, etc. Exploração do patrimônio público, inclui os rendimentos gerados pelos bens pertencentes ao Estado, como aluguéis, dividendos e juros. Prestação de serviços públicos, as tarifas cobradas pela utilização de serviços públicos, água, energia, transporte público, etc., e as taxas cobradas por serviços administrativos, emissão de documentos, licenças, etc. Transferências intergovernamentais, recursos transferidos entre os diferentes níveis de governo, União para estados e municípios, estados para municípios, etc., conforme previsto na Constituição e em leis específicas.
Operações de crédito, empréstimos e financiamentos, recursos obtidos através da emissão de títulos da dívida pública ou de contratos de empréstimo com instituições financeiras. Alienação de bens públicos, receita obtida com a venda de bens móveis e imóveis que não são mais necessários à administração pública. Doações e legados, recursos recebidos de pessoas físicas ou jurídicas a título de doação ou herança. Outras fontes incluem multas, indenizações, receitas de atividades industriais e comerciais exploradas diretamente pelo Estado, etc. 3. Estágios da Receita Pública. A realização da Receita Pública passa por diferentes estágios, desde o momento em que ela é prevista até o seu efetivo ingresso nos cofres públicos. Previsão é a estimativa das receitas que serão arrecadadas durante o exercício financeiro, com base em estudos técnicos, na legislação tributária e em fatores econômicos. A previsão é fundamental para a elaboração da proposta orçamentária e para o planejamento das despesas. Lançamento é o ato administrativo que identifica o contribuinte, a obrigação tributária, o valor devido e o prazo para pagamento. O lançamento formaliza a existência do crédito tributário. Este estágio é mais específico das receitas tributárias. Arrecadação é o recebimento dos valores devidos pelos contribuintes ou por outras fontes, como transferências. A arrecadação pode ser realizada por diversos meios, bancários, eletrônicos, etc. Recolhimento é o ato de transferir os valores arrecadados para a conta única do Tesouro ou para as contas específicas dos órgãos e entidades públicas. O recolhimento garante a centralização dos recursos e o controle financeiro. É importante notar que nem todas as receitas passam por todos esses estágios da mesma forma. Por exemplo, as transferências intergovernamentais podem ter um fluxo mais direto entre a previsão e o recolhimento. 4. Dívida ativa. Conceito: a dívida ativa compreende os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não tributária, regularmente constituídos, para cuja cobrança administrativa ou judicial já se esgotaram os prazos estabelecidos em lei ou regulamento. Em outras palavras, é o conjunto de valores que são devidos ao governo e que não foram pagos no prazo, sendo passíveis de cobrança. Natureza da dívida ativa. Dívida ativa tributária, decorrente de tributos não pagos, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Dívida ativa não tributária, decorrente de outras obrigações não cumpridas com o setor público, multas administrativas, aluguéis de imóveis públicos não pagos, indenizações, etc. Constituição da dívida ativa. A dívida ativa é constituída após o lançamento do crédito, no caso de tributos, ou a ocorrência do fato gerador da obrigação, no caso de receitas não tributárias, e o não pagamento no prazo legal. Ela é inscrita em um registro próprio, com a identificação do devedor, a natureza da dívida, o valor original, os acréscimos legais, juros, multas e a data de inscrição. Cobrança da dívida ativa. A cobrança da dívida ativa pode ser realizada administrativamente, através de notificações, cobranças amigáveis, parcelamentos, ou judicialmente, através da execução fiscal. A execução fiscal é um processo judicial específico para a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa. A gestão eficiente da receita pública, incluindo o controle e a cobrança da dívida ativa, é fundamental para garantir a disponibilidade de recursos para o financiamento das atividades do Estado. Compreender o conceito, as categorias, as fontes e os estágios da receita pública, bem como o que é a dívida ativa e como ela é gerenciada, é essencial para a sua preparação para a CONAB. Este é o alicerce para entender como o governo obtém os recursos necessários para suas ações. No nosso próximo encontro, exploraremos o outro lado da moeda, a despesa pública. Mantenham-se firmes e contem com a Astra Educa Concursos na sua jornada rumo à aprovação.